A gente tem uma indústria super robusta, altamente tecnológica, super capacitada, produtiva, só que a matéria-prima não tem. E estamos de volta com Conversa de Mercado da FCE Pharma. Nessa semana, nós vamos falar de uma sigla que tem sido muito comum no noticiário nas últimas semanas: IFA, Insumos Farmacêuticos Ativos. E para conversar um pouco com a gente e falar mais sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o Norberto Prestes, que é o presidente executivo da Abqif. Norberto, seja muito bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui. Obrigado, Nádia. O prazer é o meu de ter essa oportunidade de dialogar com vocês aqui. Bom, e Norberto, a gente tem visto você muito nas mídias falando sobre esse tema. E aí dados da própria Abqif, né? O Brasil hoje, a gente fabrica apenas 5% de todos os insumos necessários para a fabricação de medicamentos. A maior parte dessa importação hoje vem de China e Índia, que são dois países que respondem aí por 40% do market share global. Minha pergunta é, como é que nós chegamos a esse nível de dependência com o exterior? Ótimo. Boa pergunta. Eu tenho, acho que duas explicações bastante importantes a respeito desse tema, né? Uma, em relação ao Brasil, né? O que nós deixamos de fazer que nós chegamos nessa situação tão crítica, né? De produzir apenas 5%. E a outra foi o movimento global, né? Que daí a gente não tem muito controle sobre isso, é um movimento de mercado, né? Então, aconteceu e a gente tem que meio que aceitar esse processo. Mas a gente poderia ter feito algo para impedir ou minimizar, né, de nós chegarmos a 5%. Né? Mas vamos lá. Sobre o Brasil. O que aconteceu? Nós, na década de 80, 90, o Brasil chegou a produzir até 55% aproximadamente do insumo que era consumido aqui. Nesse período, o Brasil estava numa fase de impulsionamento da indústria, com uma política, mas ele tinha uma certa, não proteção, mas ele criou mecanismos para incentivar o crescimento da indústria de vários setores aqui no Brasil, e insumos farmacêuticos e medicamentos foram um deles. Né? Então, eles trataram de criar mecanismos que nós pudéssemos ter toda a cadeia aqui no Brasil. Bom, então, década de 80, 90, nós estávamos no auge aqui da nossa produção. Produzimos tudo, antibiótico, vários insumos importantes, extremamente estratégicos para o país, enfim, éramos bons nisso e tínhamos muitas multinacionais produzindo aqui. Né? E aí o mercado foi se movimentando, a China e a Índia criaram mecanismos de atração de empresas, dessas empresas, muito mais atraentes que o Brasil, muito mais atraentes, eu diria que quase impossível de concorrer, mas que nós poderíamos ter sentado na mesa e discutido para permanecermos com pelo menos 25%, né, da produção. Mas o que aconteceu? Especialmente as multinacionais, elas migraram daqui, foram para a China ou voltaram para o seu país sede, porque era importante ter um insumo farmacêutico estratégico, medicamento, no país sede, próximo da sede da empresa, né? E elas delegaram para países como a China e a Índia a produção de insumos que eram mais conhecidos, que o que mais interessa é o custo dele, né? A qualidade, obviamente, mas assim, o custo do produto. E a China oferecia isso. E ela ofereceu para essas empresas também espaço, financiamento, apoio para exportação, mão de obra barata, baixa legislação ambiental, que no Brasil é rígido, lá ainda né? Muito menos rigorosa que aqui. Enfim, um mecanismo que é difícil a gente competir. Essas empresas migraram para lá. E aí o que aconteceu? Nós despencamos a produção nacional. Junto disso, na sequência, ou no mesmo momento quase, nós tivemos o Collor aqui, né? O governo Collor, e ele abriu o mercado para produtos importados. E ele não criou nenhuma barreira que fizesse esse processo lentamente para que as empresas que produziam aqui se adaptassem. Então, as empresas que estavam aqui produzindo, que continuam produzindo com muito custo,
Elas levaram um susto, os concorrentes vieram, tá, às vezes com produtos com nova tecnologia, enfim, produtos muito mais baratos, e nós não conseguimos reagir. E o governo não preparou nada para isso. E, ao mesmo tempo, olha que engraçado, nesse mesmo momento, a gente teve um impulsionamento, um investimento brutal durante quase 20 anos aí na indústria farmacêutica. A gente tem uma indústria super robusta, altamente tecnológica, super capacitada, produtiva, só que a matéria-prima não tem. Então, a gente não trabalhou a cadeia como um todo, né? Uma política que permanecesse. E a política para manter a indústria de insumo, ela oscilou muito. Tinha momentos que havia apoio, depois saía, havia apoio, depois saía. Então, eu acho que, em linhas gerais, essa explicação que eu daria. Teve esse fenômeno global, em que as empresas, a China e a Índia ofereceram um espaço muito bom para eles irem para lá, para produzir isso, e esse fenômeno local, né, que foi essa abertura do mercado e uma ausência de uma política que permanecesse, pelo menos, com a produção de insumos estratégicos do país. Pegando a tua fala, então, são mais de 20 anos em que nós somos praticamente totalmente dependentes desses mercados, mas recentemente se fala muito de IFAs na mídia. A pandemia trouxe alguma mudança dentro desse cenário? Ela revelou alguma coisa para nós? Eu acho que o que ela revelou foi essa superdependência. E aí ela fez com que as empresas repensassem, porque é o seguinte, era uma situação cômoda para a indústria farmacêutica, não vou negar, não dá nem para apontar o dedo e falar, olha, nossa, vocês não privilegiaram os IFAs aqui do Brasil e tal. A questão não é essa, é uma questão mercadológica e até questão tecnológica, às vezes, de ofertar um insumo que aqui não tem produzido, então tem que comprar de lá e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu é que as empresas sentiram impacto no bolso e perceberam que ser dependente dessa maneira é muito frágil para a estratégia delas. Então, como é que elas podem mitigar esse risco e, eventualmente, produzir 10%, 20% do que elas consomem? Qual produto no meu portfólio eu vou escolher desenvolver o IFA aqui? O que eu posso fazer? Existe um outro parceiro alternativo no mundo? Quem eu posso convidar para produzir o IFA aqui? Por que não convidar empresa chinesa e indiana para fazer a produção aqui no Brasil? É tudo válido. Então, assim, elas despertaram e perceberam que pode faltar IFA, sim, elas podem parar a operação, e se não faltar IFA, o que pode acontecer é que o custo dispara muito. Logística e o preço, porque a demanda aumentou, o mundo inteiro passou a comprar. A Europa agora está repensando o modelo dela. Os Estados Unidos, ele compra 70% do IFA que é consumido lá de chinês. Então, chinês, indiano, alguma coisa assim, eu acho que são, no geral, né, importados. Isso ligou um alerta para eles. É o país que mais, um dos países que mais consome medicamento no mundo, né? E aí, se você levar em consideração que a China vai envelhecer também, eu estou falando de 1 bilhão e não sei quantos, eles vão consumir muito mais medicamento. Então, talvez aquele produto que hoje, o IFA, né, que é disponibilizado em uma quantidade razoável para o mundo inteiro e é um preço super barato, talvez isso mude nos próximos 10 anos. Então, eu preciso me planejar. Eu que sou empresa farmacêutica, preciso me planejar. Produzo aqui? Estimulo alguém a produzir? Como é que eu garanto isso? Quais eu produzirei? Qual que é mais estratégico? E o governo brasileiro precisa também repensar isso, né? Porque agora está vivendo uma situação, nesse momento, hoje é dia 24 de março, e aí está vivendo uma crise de falta de medicamento, insumo para intubação. Então, assim, vamos ter que repensar, o governo, a indústria, vamos ter que parar, sentar e falar o que nós produziremos aqui. Vários países estão fazendo isso, então chegou a nossa vez. Então, eu diria para você que responde esse alerta, ligou e falou como é que nós vamos reagir a isso e como é que nós vamos pensar para os próximos 10, 20 anos. E pegando sua fala, também tem uma importância muito grande de uma discussão, então, de políticas públicas com relação a essa temática dos IFAs. E tem acontecido alguma movimentação nesse sentido? A gente está provocando essa movimentação, né? Mas ela aconteceu quase de forma natural. Foi criado um grupo de trabalho chamado GT Pharma, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
Aí ele convidou a maioria das associações ligadas ao tema. Hoje ele está um pouquinho maior, né? Tem mais gente participando, mas é ligado a medicamentos, né? Não tem as outras áreas, equipamentos, EPIs e tudo mais, não está nesse grupo, mas só medicamentos. Aí nós ficamos o ano passado todos nos encontrando, acho que semanalmente ou quase quinzenalmente, e definimos as pautas. Foram 28 pautas ou 28 temáticas que eram importantes, e dentre delas estavam a produção de IFAs aqui no Brasil. Então, a gente está agora trabalhando junto com outras associações, inclusive com a indústria farmacêutica, para tentar definir junto com o governo quais são as medidas mais emergenciais, né? Então, a gente está discutindo questões regulatórias, que facilite o registro, não facilite, mas que privilegie o registro de insumos produzidos no Brasil, financiamento para desenvolvimento da pesquisa, possibilidade de parcerias internacionais, enfim, a gente está vendo e como que a empresa farmacêutica pode ter recurso, como é que ela ajuda a estimular o fabricante de insumo farmacêutico. Em geral, aqui no Brasil, quem produz insumo são as grandes farmacêuticas, mas tem um grupo de empresas que só produzem insumos farmacêuticos. A gente fala as empresas raiz, assim, né, que só produzem o insumo farmacêutico. E aí a gente está discutindo também outras possibilidades. A gente está explorando pouco potencial, né? A gente tem insumos que são de origem vegetal, a gente está falando de biodiversidade, está falando de insumos de origem animal, a heparina, um anticoagulante que é usado para transfusão de sangue, para qualquer cirurgia. Ela vem da mucosa intestinal bovina e suína. Nós somos o segundo maior produtor de proteína do mundo. Como que nós não somos o maior produtor de heparina do mundo? Quem é o maior produtor de heparina? A China. E aí a gente está vendendo matéria-prima para eles. De novo, um processo de colonização, um processo que a gente já tem que ultrapassar esse modelo há muito tempo, entendeu? Então, assim, aí essas temáticas estão vindo à tona, a gente está tendo discussão, inclusive, com o Congresso e com o Senado. Porque precisa ter leis, a gente fala de política, né? Precisa ter lei que garantam que esse tipo de ação vai perpetuar por 10 anos minimamente, e não vai ser uma política de um governo. Você não consegue produzir um insumo em 3, 4 anos. Então, minimamente são 3 anos da bancada até ir para o mercado. Mas isso quando você conhece a molécula. Quando você não conhece, quer descobrir uma molécula nova, 5, 10 anos de produção. Então, assim, essas políticas públicas de desenvolvimento de um setor, ela tem que ser estratégica para o país, ela tem que estar desvinculada do governo. Porque ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. E não é uma coisa que se entra o governo, sai o governo, vai ter que parar. Não tem que parar. É uma indústria prioritária. Ela garante a saúde e a soberania nacional nesse sentido. Então, assim, a gente está trazendo essa provocação para que a gente se aprofunde nesses temas e, inclusive, torne ele mais conhecido. Porque até então estava ótimo. Você teve algum problema de comprar algum medicamento na farmácia? Nunca. Então, assim, agora pode ter. Então, assim, esse é o momento. Tudo bem, a gente está aprendendo na dor, né? Mas vai ter que ser assim. E vamos trabalhar em cima disso. A nossa proposta, inclusive, nossa discussão agora com o governo é justamente isso. Vamos manter algo perene e criar alguma base mínima para um país que tem 230 milhões de habitantes. Perfeito, Norberto. Bom, falando aqui, uma última pergunta para você, falando um pouquinho da IFA, mas especialmente para a vacina do Covid, né, que está, enfim, está sendo uma grande dor, uma das grandes dores nossas ultimamente. A gente tem hoje grandes centros de pesquisa, não só a própria indústria, mas também grandes centros de pesquisa aqui no Brasil, o próprio Fiocruz, Instituto Butantan e por aí vai. Minha pergunta existe hoje capacidade local de desenvolver o IFA para a Covid por esses institutos? E se a resposta for sim, o que falta? Bom, existe, sim. Acho que já deve ter cansado de ouvir aquele negócio da síndrome do vira-lata, né? Eu acho que a gente tem que, de novo, romper com esse paradigma, essa coisa que só prejudica o desenvolvimento do país em todos os sentidos, né? Agora, especialmente nessa questão da vacina.
não preciso te falar, você está ouvindo também, todo mundo está sabendo, o Brasil produz vacina há mais de 40 anos. Fiocruz e Butantan, ela pode ensinar vários países do mundo a produzirem vacina. Ok, produzir vacina não tem problema. Tecnologia, desenvolver tecnologia, também tem grupos dentro desses institutos que fazem isso. Além deles, nós temos empresas, que algumas fazem alguma coisa, mas aí eu diria que é muito pouco, mas as universidades públicas, especialmente, né? Elas têm um trabalho muito importante no desenvolvimento. Nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, para o caso Covid, ele criou um grupo que chama Rede Vírus. E essa rede de vírus, eles estão monitorando hoje, acho que aproximadamente 15 projetos. É aberto, se a pessoa entra no site, você consegue acompanhar o que está acontecendo. E aí a maioria desses projetos estão na universidade, centro de pesquisa. São pesquisadores que estão lá tentando se aprofundar e desenvolver uma pesquisa para a nossa cepa e para o brasileiro, porque tudo isso influencia genética, alimentação e tudo mais. Meio ambiente, tudo isso conta na hora de você preparar um medicamento ou uma vacina, né? Então, quanto mais específico para a localidade, mais efetivo e eficaz vai ser esse medicamento. Não muda, a vacina segue a mesma lógica. Então, assim, a gente tem especialistas que acompanham várias coisas, doenças aqui no Brasil e que estão desenvolvendo isso. Essa rede aí tem 15 projetos e 4 deles estão bem adiantados. Eu acho que 2 deles estão na Fiocruz, como você mencionou, e aí um deles, um dos mais avançados, estão na USP de Ribeirão Preto. E é de uma empresa, que é uma spin-off, que saiu lá de dentro, de professor e pós-graduando, tal, da Faculdade de Medicina. Eles conseguiram desenvolver uma tecnologia um pouco tardia, porque ela não saiu junto com as vacinas novas, mas ela já saiu com um novo, digamos assim, uma nova tecnologia, porque elas aprenderam com o erro dessas daí que estão aí, e é uma tecnologia mais avançada, além de fácil armazenamento, barato para produzir, ela tem uma inteligência, então ela pode durar, acho que até 3 anos no teu organismo. Nós já passamos da fase, eles passaram já da fase pré-clínica, né, que é o teste no laboratório e tal, e vamos para a fase clínica. Aí você perguntou, Norberto, o que está acontecendo? Sim, o que acontece? É justamente esse vale da morte, é esse momento aí. As empresas, elas têm a tecnologia, já tiveram várias comprovações, agora vem a parte mais alto risco, que geralmente, no caso agora da pandemia, a maioria dos governos dos Estados Unidos, na Europa e tal, botaram grana nessa fase. Falaram assim, vamos entrar com esse risco, que vale a pena correr esse risco. Se der tudo errado, lucramos, vamos aprender alguma coisa dessa vacina. Se der certo, temos vacina para a nossa população e produzida toda aqui. Inclusive o IFA aqui. O IFA é nosso, seria nosso. Então, essa fase de sair desse momento da pesquisa do primeiro teste que deu certo para ir para o teste clínico em humano, ela custa muito. Então, a gente está nesse momento negociando com o governo para eles repassarem recursos. Já passaram uma parte já. Então, aí, ultrapassando essa fase, entra na fase 1, 2, 3 e 4, clínica. Já está tudo encaminhado já. E é nesse momento que a gente está falando de 50, 100 milhões de reais no investimento. E aí o governo, geralmente, ele entra junto. Mas já tem empresas privadas, investidores privados colocando recurso nisso. Então, eu acredito que até o final do ano, começo do ano, nós tenhamos uma luz sobre isso. Aí você fala, nossa, Roberto, mas está tarde. Mas, enquanto isso, a gente está usando um importado. Vamos sofrer com isso, está difícil, mas estamos indo. Agora, e a pandemia vai perdurar. Ela não vai acabar o ano que vem. Então, vem cepas novas. Tal. Então, se a gente der esse passo de desenvolver essa tecnologia aqui, fica mais fácil a gente desenvolver a nossa vacina mais eficaz para nós. E com a garantia de produzir o insumo aqui. A gente tira essa dependência de fora. Então, a gente fica com uma segurança a mais para a população. Então, o governo está entendendo isso. Acho que esse investimento vai sair. Eu espero que saia. Então, ano que vem, se tudo der certo, teremos aí 2, 3 grupos fazendo pesquisa para a nossa vacina. Então, assim, temos capacidade, temos que apostar muito na nossa capacidade. Porque o que acontece é que esses caras que nós não apostamos, o mundo inteiro leva eles daqui. Né? São eles chamam de exportação de cérebros. Né? Eu conheço vários pesquisadores extremamente competentes, formados em universidades públicas no Brasil, que hoje estão servindo a esses países. Não é problema, mas assim, porque não tiveram o suporte que precisaria, porque eles queriam ficar aqui. Mas, então, acho que esse olhar para a ciência, esse olhar para essa nossa competência,
vai levar a gente a lugares muito bons. Então, acho que temos que continuar nele, e aí eu estou aqui para isso, para valorizar esse grupo nosso de pesquisadores e empresários. Sensacional, Norberto. Eu queria agradecer imensamente a tua contribuição e a tua presença aqui no Conversa de Mercado. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa no Nuremberg Messe e todo esse trabalho que vocês fazem em prol da saúde, em prol desse setor no Brasil. Obrigado, Nádia. Obrigado mesmo. Prazer falar com vocês. Estamos juntos, Norberto. Nós que agradecemos. Obrigado. E mais discussões sobre IFAs aqui no Conversa de Mercado. Continue acompanhando e até o próximo vídeo.